Bora começar? Você que manda. Você que manda? Você Eu tô começa aqui. o teu podcast é seu? Fala pessoal, Thiago Trindade mais uma vez com o nosso podcast, o segundo do dia aí, pra quem tá acompanhando aí, mesma roupa, né? Nem tomei banho hoje, né? Só vou tomar banho segunda antes de trabalhar. Ai, E que nojo. é verdade. A Luana gosta. Fala pessoal, a gente tá aí com o podcast Mics in Action. Mais uma vez aí visitando pessoas aqui em Sydney. A gente não está em Wollongong, estamos em Sydney. E ela abriu as portas, mandei uma mensagem pra ela, um amigo em comum da Kate aí. Aquele episódio aí, quem não assistiu, Quem assiste. assistiu, assiste. Então, estamos com ela. Ana Lopes. Obrigado, Ana, por ter aberto as portas da sua casa. A rainha, Aceitou. rainha, olha ali, ó. Caraca, Rainha. hein? Pera. Ana Lopes. Assim, ó. Quase Miss Universe. Ainda chego lá, tá? Calma que vocês já vão entender. Temos ela aqui, Luana, que acabou de chegar no Brasil. E, Ana, obrigado mais uma vez por ter aberto as portas da sua casa. Obrigada a você. Vamos começar do começo, né? Porque a Austrália, quanto tempo de Austrália? O que você fazia no Brasil? Conta um pouco pro pessoal você. aí da sua jornada de você aí. E a gente vai chegar até aqui, que é o mais recente, acredito eu, né? Eu vi pelas fotos. Começa então de onde você é, porque a Austrália. Sim, gente, obrigada pelo convite primeiramente. Me sinto lisonjeada. Acreditem, é o meu primeiro podcast. Caraca, que satisfação. Sim, fico muito feliz de poder compartilhar um pouquinho da história, porque como vocês falaram, a gente estava conversando anteriormente, a Austrália é sempre uma longa jornada, né? Caraca, sim. E Não então- é fácil, né? Pra qualquer um, né? Não, e é bom quando a gente tem a oportunidade de dividir um pouco da nossa história, porque como você falou, sempre vai ter alguém que conecta, Sim, né? sim. E que você, de alguma forma, toca no coração daquela pessoa e influencia de alguma maneira positivamente. Sim. Assim, a gente espera. Que a né? pessoa assista as nossas histórias aqui. Já estamos indo para o episódio número 11. 11. E, cara, se ela seguiu, se você seguiu como outros participantes do podcast um caminho, quem sabe seja o seu caminho ou quem sabe seja um caminho diferente. Que você tenha uma noção, quem sabe está fazendo um curso, está seguindo um caminho diferente e com a sua experiência o pessoal consiga ter uma noção do que acontece aí do outro lado do mundo. É isso, gente. Então, assim, eu sou Ana Lopes. Sou uma mulher batalhadora, a princípio, que acredita nos meus objetivos, porque a gente tem muita mania de falar, né, quando a gente se apresenta a nossa profissão, né? E eu acho que a gente é sempre muito mais do que o que a gente faz, Sim. né? Mas também sou fisioterapeuta, trabalho aqui na Austrália com massagem hoje e com pilates. E sou mãe, que também é uma profissão, Sim. praticamente. É, pro resto da vida. Essa você não essa pode se não tem, demitir. não. Essa não dá Não pra se tem demitir, como. não. Essa não. E vim, então, eu tô aqui na Austrália já fazem 15 Caraca, anos. uma 15 vida. anos, gente, é bastante tempo. Uma vida, hein? E aí, é como a gente fala, os meninos, às vezes, as pessoas que vêm a se atender, né, se consultar comigo, falar, quando você chegou aqui era tudo mato, praticamente. Praticamente, é. 15 anos atrás, quem falava de Austrália? Ninguém na parte de intercâmbio. Era menos, bem menos, né? E como era a Austrália hoje? Como que você vê essa diferença de Austrália hoje para a Austrália 15 há 15 anos atrás? É muito diferente. Porque quando a gente chega, o pessoal fala, hoje tem oportunidade, mas antigamente era melhor. O que você... É verdade isso? O que você sente? Não, eu sinto que antigamente talvez as dificuldades em relação a visto, né, eram um pouco menor, mas assim, gente, é difícil de eu analisar um pouco isso partindo da minha perspectiva, porque eu era muito mais nova, né? Mas assim, em relação à oportunidade, eu vejo que hoje, diante de tudo que a gente viveu em relação ao Covid, tem muito mais, Sim. né? Porque aqui a mão de obra tá escassa muito em todas as áreas, como a gente sabe. Então, hoje Andou eu na tô- rua, estão chamando pra trabalhar, né? Exatamente. Você piscou pra alguém, quer trabalhar pra mim? Foi simpático. Como você sabe trabalhar com o público? Quer trabalhar pra mim? Exato. E 15 anos de Austrália, quantos anos você pode falar a sua idade? Sim, tenho 37 anos. 37, Olha, saiu do Brasil com 22 anos. Isso. Nossa, Logo- fazer conta, hein? Parabéns, Caraca, cara. você viu Nossa, ali e rápido? rapidinho, hein? Rápido, nem Já- pausei o vídeo, é direto. Eu mesmo tive que pensar quantos anos Será eu que tinha. era 22?
Mas era isso mesmo. Eu me formei Cê- e aí eu lembro que eu tava na faculdade e aí eu sempre tive essa vontade de sair do país, de morar sozinha, sempre tive essa certa independência dentro de mim. E aí meu pai falava, não, vamos terminar a faculdade e tal. E aí eu descobri que eu tinha uma amiga na faculdade que a irmã dela morava aqui. E aí a gente começou, vamos sair do país, pra onde a gente vai? O que vai agregar, né, pra nossa profissão de fisioterapia, pra onde a gente vai? E aí a gente pesquisou que na França e aqui eram países muito conhecidos como terapias manuais. Só que aqui ela tinha essa facilidade da irmã dela, que já morava aqui. Sim. E aí eu falei, então bora lá pra Austrália pra Tu ajudar. falava inglês na época? Nada. Nada como a maioria, né, das nossos E conterrâneos. como foi há 15 anos atrás? Porque hoje a gente tem uma facilidade maior. Tem Google Tradutor, internet, Não tinha nada, né? Gente, tinha Parece dicionário. brincadeira que é 15 anos atrás, né? Mas não tinha nada. Dicionário, tá? Tinha dicionário e tinha telefone público, orelhão, tá? Já vou lá. Aí viemos, só que aconteceu. O visto dela saiu antes que o meu e o meu não saiu na data. E aí a coisa que a gente tinha combinado de vir juntas foi para água abaixo. Ela veio e aí eu tive que vir, tipo, 2 dias depois. Ai, que 2 dias. Nossa. Sem falar nada de inglês, E desesperada ela no falava? avião. Ela falava. Ela era o meu porto seguro. E aí eu me vi sem chão, vindo desde o avião sem falar nada de inglês. Aí você vai tentando achar os brasileiros. E tu já se tinha andado de juntando. avião antes, pelo menos? Nunca. Foi tipo assim, a primeira, que nem o Foi Thiago, tudo primeira vez que você primeiro. quase que viu outra falar. Primeira vez que eu fiz tudo. Tudo primeiro. E já vem pro outro lado do mundo, Sim, né? também. E aí foi aquele perrenguezinho quando eu cheguei no aeroporto, não tinha meu nome, ninguém com a plaquinha e eu já desesperada. Cadê minha amiga? Você pensou que era um Esqueceram de filme? mim. Mas você esperava alguém com a plaquinha? Esperava, E porque ela não eles teriam estava. que estar lá me esperando da escola de inglês. Ai, Tinha da isso? escola. Porque hoje em dia Não, tinha. Eu paguei, meu pai pagou por pagou pacote. a plaquinha, a porra Pagou da o pacote da plaquinha. plaquinha. Da plaquinha e ele me ia levar pro family homestay. homestay. E não tinha. Não tinha. Aí eu já desesperada, não tinha preenchido tudo errado os papéis lá do aeroporto, não sabia nada que eu tinha escrevido. Eu falei, devo ter escrevido que eu tinha drogas e agora eu vou ficar aqui. Já fiquei desesperado. Aí eu achei a Muito plaquinha, bom. mas eu achei uma plaquinha com o nome da minha escola. Aí eu falei, vou lá falar com o moço. Essa escola Vou aí. falar com o moço o quê? Eu, dessa Ai. escola. Gente, eu não sei como, porque acho que essas coisas, quando a gente tá nervosa com medo, apaga um pouco da nossa mente. Mas eu consegui me comunicar com ele de uma forma pra explicar que eu era daquela escola, mas eu não era aquela menina, aquele nome que tava na placa. Aí ele foi buscar uma outra pessoa de um outro país, era tipo Suíça, e aí a brasileira foi junto. No carro, ele entendeu, e aí ele viu meu endereço e me deixou na casa da minha homestay lá, da senhorinha de 70 A senhorinha tava anos. dormindo, né? Tipo, Não sei, caguei não que sei. você que Cagou, Ana. pagou o nomezinho na placa. Perdeu. Aí eu cheguei lá, e ela olhou pra mim, eu olhei pra ela, né? Aquela comunicação zero. Aí eu ia seguindo eu ia seguindo ela, eu não entendia nada que ela ia falando, vi que ela mostrou onde era meu quarto, fui seguindo e tal. Ela falou, vamos, né? Vamos, let's go. Essa parte eu entendi. Ela lembra do Let's go. Let's go. Muito bom isso aqui. E aí, ela, muito fofinha, foi me levar pro caminho da escola pra eu ver como que eu tinha que ir pra escola, o ônibus que eu tinha que pegar. Ela me ensinou isso e a gente foi parar no mercado. Aí ela perguntou, não sei o que, breakfast? Aí eu tinha feito, tipo, umas 2 aulinhas Pra de saber inglês, se- só pra saber o básico. Tipo, help me, onde é o banheiro e I'm hungry, tipo assim. Aí ela falou... Aí eu deduzi que ela tava querendo me comprar o breakfast, né? O Você café da deduziu. manhã. É. Aí eu fiz assim: ham, cheese e orange juice. Comi pão com presunto e queijo A vida inteira. e suco de laranja por 1 mês na casa dela. Por um mês. Que era aquilo que eu falei você que eu sa- comia. É a única coisa que tu sabia do vocabulário. É. Então ela fazia, porque você paga pelo café da manhã e almoço. Então era aquilo que ela fazia pra mim. Na verdade, desculpa, janta. Então era aquilo que eu comia sempre. E assim, não tinha ela- ninguém. Como que era a questão de comunidade brasileira? Não tinha tinha, ninguém né? pra te auxiliar, aquela nada. tua amiga? Não, E aquela aí tua a minha amiga? amiga foi encontrar comigo na escola. Quando ela me levou pro caminho da escola, minha amiga, eu falei, olha, ela tá indo me levar na escola, eu acho. Eu tô aqui no ônibus, acho que ela... Nossa, é que não tinha nada, não tinha celular, nada, né? Não tinha, Não tinha nada, né? Não, aí eu fui no orelhão pra ela, comprei o cartão, liguei e falei, ai, amigo, tinha o telefone dela. Falei, eu acho que eu tô indo na escola, vai lá me encontrar, pelo amor de Deus. Eu tô aqui agoniada que eu não consigo falar. Não consigo Cheguei comer. lá, parecia que eu tinha chegado de um velório. Eu chorava, graças a Deus que você tá aqui. Tadinha. Sabe aquele desespero de não conseguir se comunicar?
Aí ela, é sua irmã? Eu falei, minha irmã, sei lá, nem falei. Aí Eu não sabia. ela falou, Eu sei amiga, que ela é minha, ela é minha. Eu sei que ela é minha, mas ela fala português, moça, deixa ela aqui. Aí a gente falou um pouquinho lá, no fim eu tive que voltar pra casa e tal. E aí, enfim, eu ia me comunicando com essa senhorinha pelas mãos. E quando ela queria alguma coisa que eu não entendia, ela escrevia e eu ia lá no dicionário, Aurélio, aqueles Meu dicionários de Deus, inglês. palavra por palavrinha. Palavra No por Michael, palavra. né? No Michael. Aurélio? Não tinha, não. Não, Aurélio é português, né? Ah, o português? Não, era Inglês, inglês mas enfim, português, dicionário. esses Inglês português. dicionários, E ficava lá, gente, palavra por palavra. E aí eu ia indo assim. Aí eu tinha que chegar em casa às 6 horas, senão ela ficava muito brava. Caraca. Eu morava em Marubra, que é uma região que não tem muito Não, tem transporte até hoje é ruim. público. Imagina, hoje, né? imagina 15 anos atrás. Aí uma vez decidi sair e aí ela ficou. Tá bom, 10 horas. Eu falava, gente, eu saí da minha casa para não ter essas regras e agora uma pessoa que eu nem conheço tá me colocando regra que eu tenho que Hoje chegar é 10 hoje. horas E eu tô em pagando. casa. E tô pagando por isso. Eu também fiquei em homestay quando fui no Canadá, é horrível. Gente, né? Aí cheguei, aí eu lembro que eu esqueci a chave, cheguei mais de meia-noite. Ela ficou Nossa. super brava comigo. Mas enfim, foram várias aventuras, mas a gente foi se entendendo. E aí eu lembro que quando depois de um ano. Aí eu fiquei lá só um mês, depois eu conheci os brasileiros na Daí escola, foi. consegui me migrar sozinha. E aí migrei pra Bondi. E aí eu lembro que depois de um ano que eu já conseguia me comunicar, super orgulhosa de mim mesma, que eu achava que eu já tava arrasando no inglês, né, depois de um ano. E aí voltou eu lá com- voltei lá, porque eu queria conversar com ela, agradecer tudo, mas Falar a ela verdade não pra tava ela. mais lá. Ah, não Eu tava? acho que ela deveria ter ido talvez pra um nursing home como um asilo, que Aham. eles têm aqui. Tinha É de uns care, aham. Eu estudantes trabalhei de morando care. lá. Possivelmente depois que ela ficou Te com conheceu, você, aí ela falou não. Ela falou, acho que Não eu não dá quero mais. mais isso pra mim. Não. Depois que eu tenho que à meia-noite acordar pra abrir a porta pra Depois essa dessas brasileira. brasileiras malucas que veio aqui, né? E aí ela desistiu. E aí Gente, eu há não, 15 infelizmente anos não atrás. consegui agradecer ela, mas tenho aí a gratidão no coração. Sim, né? que ela, se ela estiver assistindo um É dia, claro, né? um dia lá de Colocar cima, uma talvez já tradução morreu aí também, nesse 15 vídeo. anos, né? 15 anos talvez já morreu, né? Se já era uma Não, senhorinha e 80 anos atrás. Provavelmente. Já Ela faleceu. já se foi. Não querendo, né? Talvez não, porque aqui os velhos, na verdade, os idosos, eles têm uma longevidade Sim, muito porque tem boa. vários residentes onde eu trabalho que tem mais de 100 anos. Ou 100 anos. Vários. vai Eu mais. tenho alunos de 100 anos que fazem Você tem alunos Pilates. de 100 anos? Gente. São maravilhosos. Mas aí, enfim, voltando só pra gente não perder a ordem linha do tempo. cronológica. Aí eu comecei a trabalhar em tudo, né, que vocês possam Aparecendo. imaginar, gente. Aquela velha história. Cleaner, né, limpeza, Restaurante. Gente, fiz de tudo. Só não fiz stripper mesmo, porque... Mas eu vou falar que eu cheguei, ó, perto, viu? Porque o dinheiro era bom. Ah, A você oferta era passou boa. ali perto de Potts Point, ali King's da Cross. King não, Cross. Na época era King's Cross, era Até o hoje, point. acho que Até até hoje, hoje, mas você né? tá meio Agora caído, mudou. né? Ah, mudou muito. Mudou um pouco agora meio que eles transferiram pra Newtown. Newtown? É. Ah, bom saber. Não saber por Entendeu? quê, Thiago. Tipo assim, tu vai voar essa porta. Continua. Pra avisar seus amigos, É né? lógico, o pessoal que tá chegando quer saber dessas informações. Diversão, né? Lógico, diversão adulta. Ai, mas, gente, o ponto é que... Vamos voltar aqui. O ponto é que daí foi a época que eu já tava 2 anos aqui e eu tava muito homesick, né? Como fala, essa saudade de saudade, casa, né? né? E aí eu falei pra minha amiga, tô desesperada, eu quero voltar pro Brasil, preciso juntar dinheiro. Só te interromper, você veio pra estudar e voltar? Ou Eu vim pra estudar pra ficar 6 meses, 6 meses. de acordo com os meus pais, mas na minha cabeça 1 ano. um ano, mas a ideia inicial era voltar. Voltar. E aí Sempre foi voltar, a ideia. e aí Aí não bateu um sempre, clique, aí né? foi Mas o ficando clique aqui, bateu, aham. fui ficando, não, acho que eu quero ficar, e foi indo, mas como que eu vou ficar, né, e você vai Sim. indo. Porque, gente, quando eu cheguei 22, 23 anos, pra mim a vida era sexo, drogas e rock and roll, tá? Eu não queria saber de visto, de como que eu vou ficar aqui pra sempre. Sim. Não passava essas coisas na minha E cabeça aqui, ainda. como que a vida passa, né? Super rápido, Rápido. intenso. E eu tava na diversão, eu tava tendo the time of my life. Entendeu? Você pode dizer que você curtiu. Tudo. Você entendeu? Tudo. Assim, no regret. Sem entendeu? Arrependimentos. E aí, eu falei pra minha amiga, por favor, eu preciso arrumar outros trabalhos. Aí ela, por que você não vai lá em King's Cross? Ela falou. Aí eu, mas como assim, amiga? Você é minha amiga, achei que você era minha amiga, né? Aí Mas não, aqui só dança, não tem nada. Não, ela falou, não de stripper, ela falou, se você trabalhar no bar,
Os caras já vão lá tudo bêbados, os empresários, tudo, eles deixam várias gorjetas altas nesse jeito. Porque onde a gente trabalhava, eu já trabalhava no restaurante, e aí realmente na City a galera bêbada te deixa altas gorjetas, entendeu? E aí ela falou, num caso de stripper, então vai ser melhor ainda. Tá bom, vou tentar. Ixi. Aí cheguei lá, King's Cross era um lugar que chamava... esqueci agora. Mas era um nome super engraçado. Aí eu passei na frente, aí passava Voltei. umas 3 vezes. Fiquei passando. Isso pra entrar pra falar do emprego. Pra entrar pra falar. Aí eu morrendo de vergonha. Aí cheguei lá, Pô, quando eu vou lá, eu não fico com vergonha Não, de entrar, né? não. Entro bem tranquilo. Porque não é pra pedir emprego. Ok, né? desculpa, Lu. Vou voltar aqui. Aí o moço, gente, de filme, aqueles moços desdentados, assim. Aquela cara, aquelas barbas, aqueles cabelos, tudo assim. Aquela coisa com aquele mullet que você quer atrás. total. Horrível. Aí eu virei e fiz assim, hi, I'm looking for a job. Aí ele, com roupa ou sem roupa? Aí eu, com roupa. Aí ele, com roupa não é comigo, tem que voltar amanhã e falar com fulano. Se fosse sem roupa, filha da puta. Filha Aí da eu, puta. ok, thanks. Nunca mais voltei, não consegui. Depois Não, desse Porque a amigável... energia, e gente, nesse caminho que foi tipo 2 minutos, mas pra mim parecia eterno, eu encontrei umas meninas todas borradas de maquiagem, com aquela energia que tinham se drogado a noite inteira. Era um clima pesado, eu não queria Sim. Se aquilo. você tem aquela energia, né? Porque dizem, a gente vê relato de pessoas que trabalham nesse ramo que falam, é pesado. É pesado, Não adianta, voltando ao- né? é ok, pesadíssimo. salário, ok, É outras grana, coisas, mas Não, você o tem que ambiente ter é pesado, né? Um culhão ali, uma coragem precisando muito, porque realmente é desnecessário, entendeu? Então eu falei, não quero. E aí eu entrei numa maratona assim, ó, de 4 trabalhos normais, né? Porque isso também é um trabalho normal, mas assim, né? Sim, entendemos. Comuns. Mais comuns. Mais comuns. Então eu acordava às 5 da manhã, eu ia trabalhar num café. Servia no café. Até umas 3. Aí eu saía de lá às 10. Aí eu ia trabalhar como assistente de dentista. Gente, onde é que tá vendo X, porque era da área da saúde. Eu queria entrar na área de saúde de tá. qualquer maneira. Não entendia uma palavra também. O cara me pedia um algodão, eu dava a pinça pra ele. Com aquela máscara, com os barulhos do dentista, eu não entendia nada. Foi um fracasso. No começo já é difícil entender. Com máscara, E com os barulhos de dentista Esses- ali, ele olhava pra mim, ele dava a mão assim, eu dava o algodão, ele olhava pra mim. Deixa que eu pego. Então Não começar a aprender. funcionou muito tempo. Mas eu aprendi várias coisas sobre Sim, dentista, sim. gente, que você não aprende no dia a dia em inglês, né? Foi ótimo. E aí depois eu saía de lá, ia pra um ice cream shop, sorveteria. De lá ia pro restaurante. servindo sorvete Servindo ou- sorvete. E aí eu trabalhava depois no restaurante à noite, até fechar meia-noite. Então foi nessa sequência por 2 meses pra eu juntar dinheiro pra voltar pra casa. Esse aqui é bom da Austrália, né, cara? Se tu falar assim, eu quero me privar por 1, 2 meses pra juntar uma grana, tu consegue, cara. Sim. É uma coisa que tu não consegue no Brasil fazer. Não tem essa dinâmica de trabalho. O Brasil não funciona assim que nem aqui, cara. Não, porque você exatamente. chegou a trabalhar no Brasil ou você, nesse meio tempo... Cheguei a trabalhar, sim, mas nada muito, assim, dentro da minha área mesmo. Estudou cedo, né? 22 anos. Eu Já tá terminei... formada? Tá formada? 22 já ela já tô tava formada. formada, ela então, veio pra cá. então. Mas trabalhei com coisa assim, entregando panfleto em loja de shopping, Sim. em escritório e outras coisas. Coisa de né? Natal, final do ano, loja, essas coisas assim. É. Mas aí consegui ir pro Brasil, aí quando você vai pro Brasil, aí Aí dá você aquele vê. choque, É a né? primeira vez que você fala não. Aí ainda foi acho que 2 meses. Primeiro mês, festa, alegria. Aí segundo mês todo mundo volta à vida normal, você se vê ali, aí Falei, já posso voltar. você fala, acho que aqui não é mais pra mim mesmo, né? Você sente eu pelo menos, foi no meu Todo caso. mundo no peixe fora d'água. Senti um Eu peixe acho que fora das d'água. últimas pessoas que a gente conversa, É porque você- eu, Luana, vá pro Brasil antes de decidir se você quer realmente voltar de vez pro Brasil. Vá pro Brasil. Não, e é porque, como você falou, é tão intenso aqui, que parece que a gente vive tanta coisa, não que a gente se torna pessoas melhores do que as que ficaram, Não, mas é que a vibe é diferente, Tanta coisa que você a vida vive, lá e quando continua. você volta, parece que nada mudou. E aí eu ficava, nossa, tá a mesma coisa de tudo quando eu saí, e parecia que eu tinha E tu não se evoluído. encaixa Não mais, me assim. encaixava. Aí tu fica imaginando assim, como é que eu vou voltar a uma rotina dessa do Brasil, assim, vou trabalhar com o quê? Por mais que você talvez trabalhou com limpeza e coisa, eu falo assim, cara, eu fazia muito mais grana trabalhando com limpeza, sem ninguém me Do que incomodar. como fisioterapeuta no Brasil. Fisioterapeuta no Brasil se incomodando pra caramba, tipo, a realidade é totalmente diferente. Acho que uma vez que tu sai, cara, essa eu acho que é uma única desvantagem de sair do país, é que quando você sai fica difícil de voltar.
Exatamente. Fica bem difícil. Você nunca mais é o mesmo pra voltar. Foi difícil. Foi bem difícil quando eu fui pro Brasil. Falar, caraca, acho que não. Acho que é a Austrália mesmo. Mas também tem gente que volta e, né? Sim, E, fica bem. Enfim, e tudo Sim, bem. mas em geral, assim, Em geral, 80, 90% fala que não... Das últimas pessoas, quase todas, né? Que Também passou pelo pós-pandemia podcast agora, aqui, né? Falou, não, no Brasil, não dá mais. Austrália é o lugar. Não, e aí assim, pra mim, aí quando eu voltei, aí eu fui aos poucos, né? Aí já fazia quase 3 anos, então eu falei, tá. Aí já dei uma amadurecida, já tinha curtido um monte por aí. Falei, acho que está na hora de eu começar a ver o que eu quero na minha vida aqui. Não tinha trabalhado em nenhum momento na sua O sua mais área. próximo que eu tinha chegado era de auxiliar de dentista. Dentista. Não tem nada a ver com E ela é formada. Aí eu falei assim, tá. Aí essa minha amiga que tinha vindo comigo voltou pro Brasil, justamente porque o caso dela foi esse. Ela sentia muita falta da família, a irmã dela já tinha ido embora, resolveu voltar pro Brasil, mas ela tinha trabalhado, e como o inglês dela era melhor, ela tinha trabalhado como assistente Voltou de vez. fisioterapeuta. Não, voltou de vez pro mas Brasil. ela tinha contatos. Ela tinha trabalhado aqui. Aí eu falei, Daphne, tô pronta pra começar a tentar alguma coisa na nossa área. Tem alguma dica? Eu trabalhei nesse lugar, uma clínica como assistente de fisioterapeuta, contato com a pessoa tal. E aí eu fiz isso, eu senti que eu já tava um pouco mais segura com o meu inglês. Porque eu não queria procurar antes e perder a chance, né? Sim, sim. Então aí eu fiz isso. E aí eu cheguei lá, eles super me receberam bem. Eu comecei a ir nos asilos, fazer um trabalho. Eu ia sozinha. É porque... Gente, desculpa. É porque é muito... A gente mistura, né? Desculpa. Tô brincando, né? Não enchendo o saco. Mas aí eu falei, a gente era paga como assistente de fisioterapeuta, mas você trabalha de fisioterapeuta, porque não tinha ninguém lá te supervisionando, né? E aí eu ia lá, fazer um trabalho de fisioterapia com os idosos, e aí elas começaram a me chamar pra fazer aula de pilates, porque eu já tinha o curso no Brasil. E aí eu comecei a entrar na área, fui ficando super animada. Aí eu decidi fazer um curso de Remedial Massage, que é de massagem terapêutica. Porque eu falei, aí dentro do curso de massagem eu consigo usar minhas habilidades de fisioterapeuta já. E aí foi o que eu fiz, e também para tentar entender como que eu ia conseguir ficar aqui, né? Era um dos caminhos. E aí eu fui fazendo isso, e a minha ideia era validar o meu diploma. E aí, nesse meio tempo, conheci o pai do meu filho, né? Que eu já conhecia, como eu comentei com vocês, ele veio passar as férias, e aí a gente começou a nossa história juntos. E aí a gente tinha esse plano, então vamos tentar o visto por você, pra você ser reconhecido como fisioterapeuta, que é o que você gosta de trabalhar. Então, né, vamos buscar isso. Tinha chance de sponsor lá no meu trabalho, seria a segunda opção, só que aí o que aconteceu? O quê? Engravidou. Engravidei. E aqui na sala engravidou e vive. Só que eu engravidei estudante, né? E aí eu falei, tá. E então aí a gente falou, bom, agora a gente tem que decidir, porque para eu poder dar continuidade ao processo de fisioterapia, era um processo muito caro, né? Então a gente teve filho também é caro. E filho também ia ser caro, então eu ia ter que decidir o que ia seguir em frente ali. E, obviamente a gente escolheu pelo filho, e aí então a gente começou a ver as outras opções que a gente teria pra ficar aqui. E a gente acabou, graças a Deus, conseguindo um sponsor através do trabalho dele, para que a gente conseguisse ficar. E aí, eu dei a sorte também, como eu já estava, mesmo sendo um convênio de estudante, eu já estava há 2 anos com o mesmo convênio, então tinha uma carência. Cobriu muita coisa. Cobriu muita coisa durante a gravidez, o que Porque foi dizem ótimo. que, né, amigos próximos dizem que é um valor bem alto, né? Alto. Só o parto é mais de $1.000, $2.000, algo assim. E fora tem um seguro caríssimo pra criança também, não sei como é que é no Passaré. É muita coisa, mas assim, dei muita sorte. Pode continuar. E aí a gente teve, né, esse processo todo. Isso foi em que ano que tu tava grávida? Ele nasceu em 2015, então 2014. 2014. Logo quando você chegou, logo depois dos 2 anos que você tava aqui. Não, que ano que ela chegou? Não, eu cheguei em 2008. 8, tá. Foi foi um tempinho ainda, 4 anos. 2013, acho que ele nasceu. Gente, tá vendo? Eu não sou tão boa das contas que nem você, já tô aqui. Perdi essa conta, mas tudo bem. Bom, se meu filho tem 9, ele nasceu em que ano? Ele tem 9 hoje, estamos em 2022, ele tem... nasceu em 2013. 13. Como que a pessoa não sabe a data que o filho nasceu, Ué, gente? Sabe quantos anos tem seu filho, Exato. né? Quer mandar um abraço pra ele? Filho, 9 anos, te ele já amo. entende, assiste. Filho, estou aqui, tá? Muito orgulhosa de você. Mesmo não sabendo o ano que
gente, só por Deus. Mas é isso. Aí... Foi um processo intenso, né, gente? Porque Sim. vocês imaginam, né? Nossa, naquela época, gente, naquela época ainda... 2013 ainda, né? Naquela época, faz... na verdade, acho que já tinha o celular, mas, Já gente, tinha, mas foi na mesma época que eu fui pro Canadá, mas não tinha internet fácil que nem agora. De Não. WhatsApp, essas coisas, não tinha nada muito- disso. quando- não. Gente, eu ia ligar pros meus pais, era cartão internacional no orelhão, meia-noite, 1h da manhã. E aí meu pai, total filme, assim, de minha mãe falando comigo, eu segurando o choro, assim. Tudo bem, filha? Tudo bem, pera só um pouquinho. Chorando assim, tá tudo ótimo. Tudo ótimo, aqui grávida, sozinha, sem suporte da família, sem nada, não conseguindo trabalhar direito, sendo muito Vomitando cara, todo desespero. dia, mas tá tranquilo. Mas foi difícil. Com Porque certeza. a gente fica muito abalado psicologicamente, Sim, sim. né? E aí eu lembro que eu falei pra ele, não, vamos voltar. Foi a primeira vez que eu pensei em voltar pro Brasil. Eu não vou conseguir, eu falei pra ele, eu não vou conseguir criar um filho, ter um filho sozinho aqui sem minha mãe. Eu preciso deles aqui. Aí ele falou, então vamos trazer eles, mas pra lá a gente não vai. Trouxeram os pais. Trouxemos meus pais pra Olha questão só. do nascimento, Aham. né? Sim. E aí, Ajudou pra caramba, Pô, né? com certeza, eu acho. sim e não. Sim e não. Eu vou explicar por quê. Porque foi bom quando aí teve a questão do parto aqui. Então, eles deu certinho. A médica acertou em cheio, gente. Nunca vi uma médica acertar exatamente A o data. dia por ser um parto. Porque não foi uma cesárea, foi um parto Parto normal. normal. Porque aqui, pra você ter cesárea, você só tem se que for pagar. risco, né? Ou Ou for de risco. risco. No meu caso, tava tranquilo. Mas era uma escolha sua também? Ser Era normal? era uma escolha também, porque eu queria. Depois me arrependi, mas eu queria. Na hora deve- Aí no dia do que o parto seria o parto, que a data tava lá, eu comecei a sentir as dores, minha família já tava lá, eles estavam fazendo um churrasco. Eu comecei, tô com umas dores. Dorzinha. Aí minha amiga, vamos fazer uma yoga no parque, talvez ajude. Eu, vamos. E eu lá com as dores fazendo contração já, sem saber que era, e fazendo yoga. E aí, melhorou? Não, amigo, não tá melhorando. Liga pra sua amiga Renata, que ela já teve filho, pra ver se é as dores do parto. Ela teve cesárea. Pergunta pra sua mãe, ela teve cesárea. Não conhecia ninguém que tinha parto normal pra eu saber e Mas tentar entender. a bolsa não estourou pra você Né, ver? até nesse momento não, só tava tendo as dores. Aí no final do dia que eu falei, preciso dar uma relaxada, eu vou na banheira, tinha uma banheira em Nossa, casa. o dia porque todo passando dor. Aqui é bem comum ter as casas de banheira, Sim. né? Aham. Fiquei um pouco na banheira lá, quando eu levantei da banheira, que caiu algo. Não foi o bebê. Mas caiu. Pô, filhão, faz isso não. Imagina. Pô, filhão, Isso espera é chegar no fácil, hospital. Espera chegar no hospital. Mas não, foi como chama de. É um tampão que fala, nem foi a bolsa. É um tampão que sai. Quando saiu aquilo, gente. Tem um desespero, né? A dor que tava de 6, 7 ali, que eu tava levando o dia inteiro, foi pra 200. 30. Tipo, aí eu falei, não, gente, pelo amor de Deus. Agora- Aí agora liga, é. Agora é. aí liga pro hospital, aí vai aquele desespero, o churrasco já queimou tudo, a galera já foi, cada um pegar a sua função, porque todo mundo já tinha uma função, né? Aí eu, tá, vamos, não, liga pro hospital. Aí você liga pro hospital aqui, eles querem te manter em casa o máximo que eles podem, né? Porque é muito cheio, é público. Quanto tempo tá as contração? Aí o pai do lado do Matheus contava, não, tá disso, Tá disso. tranquilo. Não, ainda tá tranquilo, fica em casa. Desliga o telefone. Eu falei, que em casa? Essa criança vai nascer aqui, vamos agora pro hospital, que eu já tô querendo empurrar aqui. Dava uma vontade de empurrar. Eu não queria ficar em casa. Eu, não, vamos. Aí a gente chegou, fomos todos pro hospital. Cheguei lá no hospital, a mulher querendo que assinava. Eu, alguém assina, eu vou ir, que eu Queria vou que vai nascer você aqui. assinasse, É, preenchesse a formulário de 10 páginas. Exato. Que desespero, Nossa, gente. falha. Aí Meu eu Deus saí do céu. correndo, subi lá e checaram lá a minha dilatação. E eu, me dá uma epidural, que é a injeção para anestesia. Eu falei, eu... Que ela já, bom que ela já sabia, né? É, Tá dando a mas direção porque pro médico. Aqui, não, porque aqui eles fazem um cursinho e tudo. Então você vai sabendo todas essas informações também. Não, me dá a epidural. Não, a gente tem que checar quanto você tá dilatado. Aí checaram, eu já tava de 10, que tinha que estar, eu já tava 9. Ah, é muito tarde pra você ter a epidural, pode afetar o bebê. Aí eu, não, por Por favor. que mandaram ficar em casa, caralho? Exatamente. É pra nascer em casa, pra não dar trabalho Eu falei pro que eu tinha que médico. vir. Exato. Aí eu falei, ai meu Deus, então me põe numa banheira de água pra me ajudar com a dor, pelo amor de Deus. Aí fui na água, pelo menos, eles tinham lá uma banheira inflável, entrei lá e fiquei lá com o pai do Matheus e uma amiga minha que tava lá, minha mãe, gente, era uma festa que tava A festa do acontecendo. parto. Só faltou a carne. Só a Acho gente que deixaram- queimou.
E a parteira lá com a assistente, sei que pra mim foi tudo muito rápido, mas assim, eu cheguei lá umas 7h30, ele nasceu 1 pra meia-noite. Aí eu lembro. 7h30 nasceu 1 pra meia-noite. 11h59 da noite. Só que você começou a ter dor, que hora? Ah, de manhã, tipo. De manhã, Ai, que quase sete da 24 manhã. horas. É. Tá explicado aí, não quero ter filho, viu? Olha, mas essa foi a minha experiência. Existem experiências maravilhosas. Ah, que bom. As outras Sim. pessoas contam elas. Entendeu? Aí, eu sei que eu tava lá e eu lembro que a minha mãe falava assim, que eu falava que eu ia morrer, porque eu ficava muito, né, muita dor. E ela ficava, tô vendo a cabecinha, tô vendo a cabecinha. Aí eu punha tudo pra dentro de volta. Falava, que cabecinha, não quero ver nada, eu fui de volta. Sabe, assim, uma loucura. coisa muito intensa ali. E aí eu lembro que a moça falou assim, se você não empurrar agora, ela falou, a gente vai ter que te tirar da banheira, porque Não o dá nenhuma batimento anestesia, do nada? bebê tá caindo. Nada, porque tava na água, não tinha nem como dar um gazinho lá, que eles têm um gazinho. que te Caraca, deixa mas meio esse não é doido. nem quase parto normal, aquele parto que faz em casa, não é? Como Dá, chama? né? Parto natural. Parto natural. Né? Humanizado. É humanizado. Que eles falam. Foi praticamente um parto humanizado. Aí eu lembro que elas falam assim, tem que empurrar 2 vezes. Uma primeiro pra sair a cabeça e depois você tem que esperar pra dilatar um pouco mais e sair os ombrinhos. Eu falei na minha cabeça, você acha que eu vou conseguir, minha senhora? Eu vou juntar todas as forças que eu tenho aqui e É vou isso. empurrar, Vai de meu uma filho. vez só. É uma. Porque eu já tava falando, eu vou passar alta, que eu vou desmaiar e esse bebê não vai sair, né? Foi isso que eu fiz, eu peguei, porque uma hora, gente, a contração vinha e eu já fingia que ela não vinha, entendeu? Porque eu não queria empurrar. Aí eu peguei toda a minha força, Caraca. empurrei e aí ele saiu. E aí saiu, Saiu rasgou nadando já. tudo. Nossa. Saiu nadando. E aí veio assim, ó, e eu morto assim com ele, que assim, ó, quase deixando ele cair. Desfalecida. E aí minha Tadinha, mãe, gente. segura ele, filha. E eu, sabe assim? Ah. Modo assim, que Caraca, mas porque no você caso tá desse... muito intenso, né? Se não dá natural, teoricamente, não que eu sou um médico especialista, mas vai pra cesariana, né? Ou não? É últimos casos. É os últimos, mas ali tava tudo bem Tava ainda. tudo... Elas Porque, só estavam caraca, pondo uma pressão parece que em mim. O jeito que você fala, você sofreu pra caralho. Sofri, ou talvez não seja tão resistente à dor quanto eu achei que seria. Porque elas falaram, você está gritando como as garotas do Mediterrâneo gritam, cara. Aí eu, que preconceituosa. Fucking racist. Tipo assim, Elas gritam, eu Vai também falar de grito, todo história mundo pra mim grita. agora? assim, agora Quer dizer, as moças do Mediterrâneo podem gritar. Eu não. Sou brasileira, porra. Toma no cu você Se também, você hein? gritar, eu grito, caralho. Tira logo Gente, essa do demais. meu filho, caralho. Só sei que aí saiu, e aí se vocês acharam que tava uma festa, naquele momento, vocês tinham que ver na hora que eu tinha que tomar os pontos, porque rasgou um pouco ali, né? Neste momento, olha eu expondo minha vida aqui toda, né? Ai, Literalmente Podemos expondo. cortar, mas não iremos, tá? Tudo, fica tranquilo. Acho válido deixar porque é Pessoas experiências. Neste momento que eu estava sendo costurada ali com minhas perninhas abertas todo mundo na lá. cama, não só estava minha amiga, a minha mãe e a minha outra amiga que chegou atrasada depois, e a médica com assistente, já deu 4 pessoas assim. Quem que era o palco? Tá numa festa. Entrou o marido, né? Entrou o pai da criança, Entrou entrou. com a coisa arregaçada lá. Entrou meu pai, meu irmão e o meu primo. Tinham quase 10 pessoas naquele quarto. Agora você me fala, mas você deixou. Eu estava em sã consciência naquele momento. Eu estava nem pensando. Arregaçada esperando levar todo. Todas aquelas pessoas no quarto, gente. E aí eu lembro que eu segurava a mão do meu parceiro, assim, né? Na época, e aí ele começou a passar mal também. Ele pôs o meu pai pra ir lá. Ele falou, você pode ficar calando um pouco, que eu tô passando um pouco mal aqui. Aí o meu pai foi lá e eu lembro que eu falava assim pra mulher, em inglês, sorte. Eu falava assim pra mulher, deixa minhas coisas direito aí, hein, moça, que eu quero continuar tendo minha vida sexual ativa. E aí ela falava assim pra mim. Porque. Pode deixar. Não, porque eles deram um gásinho pra mim, como Ficou pra loucada. anestesia. Eu ficava loucona, ele falando nada a ver com nada. E ela Quando falava você saiu do hospital, você pediu um pouco mais desse gás? pra levar pra casa, óbvio. E aí ela falava assim pra mim, não se preocupe, a gente vai deixar melhor do que antes. Ah, Aí caraca. sim, agora eu vi valor nesse parto. E aí foi essa minha experiência no parto, gente. Só que aí, obviamente, como vocês falaram, né? A questão dos meus pais depois. Óbvio que foi muito melhor eles estarem aqui do que eles não estarem aqui. Eles me deram um super suporte. Mas aí o que acontece? Depois tem aqueles hormônios todos malucos que você não consegue Pós-parto. entender o que tá acontecendo. É mãe, né? Vira mãe. Não só isso, porque aí toda a atenção de todos antes era em você.
Aí agora é tudo no bebê e você não existe. Você... Você só é uma vaca leiteira, só alimenta. Ninguém quer saber como você tá, como você tá se sentindo, o que aconteceu. É tudo bebê. Aí, Matheus... E aí eu não aguentava mais ficar recebendo as pessoas em casa. E uma hora meu irmão que tava lá, e uma hora era meu primo, e uma hora levava o meu pai do Matheus pra sair. Aí às vezes era só ele que eu queria estar lá, e aí meus pais ali. Uma confusão de gente. Então, e aí assim... Eu não tenho a certeza absoluta, porque hoje eu tenho essa clareza e eu falo muito para as mães com a qual eu acompanho, para checarem os hormônios primeiro, para ver se tem um desequilíbrio e equilibrar. Porque eu fui diagnosticada com depressão pós-parto, mas não necessariamente eu estava com depressão pós-parto. Talvez só um desequilíbrio hormonal. E muita gente chega a tomar remédio. Eu não cheguei a tomar, mas assim, eu tava muito confusa, aí eu ficava na cama, aí eu não queria ver mais ninguém. Eu não tive nenhum problema com o meu filho, com o bebê. Tem gente que tem, né? Tem. Mas eu não queria ver pessoas. Tu queria ficar isolada, não tô E as pessoas ficavam me forçando e aquilo só piorava, entendeu? E aí meus pais tiveram que ir embora e me deixar daquele jeito. Aquilo preocupou muito eles, obviamente, né? Mas aí eu fui tentando reagir, melhorar. Aqui tem uma coisa muito legal que chama Mothers Group, que é um grupo de mães da região que você mora, que o governo, o hospital organiza pra você ir no posto de saúde, encontrar com essas mães. Aí eles orientam sobre a amamentação. Aí meio que você tem uma alta. Troca de experiência. E aí eles colocam uma das mães responsáveis pra continuar essa reunião com esse grupo. E aquilo me ajudava muito. E aquilo também deu um alívio pra minha mãe. Passando o mesmo problema que você. Porque você chora junto ali, ai, meu filho não tá dormindo essa noite, ai, a minha também não. E aí você, né, vai tentando. Isso funcionou pra mim, tenta pra você. E porque eram muitas imigrantes, não eram só mães australianas, então todo mundo simpatizava com a mesma dor. Aquilo me deu uma ajuda inicial, mas não era o suficiente. E assim, o pai do meu filho, ele tentava ajudar da forma que ele podia, mas ele não conseguia. E ele não conseguia entender. Ele não é que ele não queria ajudar, ele não sabia como ajudar, né? E aí eu falei pra ele, olha, infelizmente eu preciso do suporte da minha família, então eu vou ter que ir pro Brasil durante esse período. E foi o que me ajudou eu ficar perto da minha família. Levei o Matheus, ele tinha 3 meses. Saíram meio que voo, né, saíram com aquela sensação que tava uma coisa errada contigo e você teve que acabar indo pro Brasil. Mas você foi sozinha? Pra passar esse momento, né? Foi sozinha com o bebê, né? Com o bebê, um voo desse longo sozinha. Tenso também. Não, e gente, desde o começo eu não contei pra vocês. Eu não sei o seu caso, que você falou que também foi o primeiro voo. Mas eu morro de medo de avião. E aquilo pra mim era um extra suffering. Era tipo um... Além do voo, tinha mais o bebê junto, recém-nascido. E tudo que eu tava sentindo, eu quase tive um panic attack no avião. E eu não podia tomar um calmante, né? Porque eu tava com o bebê, aí eu ia apagar e o bebê ia ficar com quem, né? Então foi bem tortura, assim. Mas graças a Deus aí dá força pra gente seguir, né? E aí eu consegui recuperar lá, graças a Deus. Que bom. Comecei a me exercitar lá, voltei pra cá. Comecei a fazer terapia, tentava me conectar com a natureza. Todas essas coisas que o pessoal fala, que a gente acha que é clichê, mas que funciona. E pelo menos pra mim funcionou. E aí eu não cheguei a precisar tomar remédio nem nada e fui me reconectando comigo mesma. E aí, nesse período, demorou... Eu engordei na gravidez do Matheus, cheguei a 80 e poucos quilos. Então, eu engordei uns 20 quilos. Nossa, bastante. E aí, quando eu tava aqui, passando esse período de depressão, uma amiga minha viu que eu gostava da questão do Pilates. E ela viu... Eu compartilhei com ela uma técnica do Pilates no Brasil. Que tinha nova, era uma brasileira do sul, inclusive, de Lages, que criou uma técnica de Pilates que chama Neo Pilates. E eu mostrei pra ela. Eu mostrei pra ela e tava tendo curso no Brasil. E aí ela falou assim pra mim, Hannah, eu vou te dar o dinheiro, você faz esse curso do Neo Pilates e aí você traz isso pra cá. E eu sempre quis trazer uma coisa do Brasil pra cá, pra mostrar pras pessoas que o Brasil não era só sobre carnaval samba e futebol. E aí eu falei, olha, ótima ideia, beleza. Fui lá, fiz o curso, isso me ajudou muito também. E aí foi com o Universo Conspirou, a dona da técnica realmente me convidou pra representar eles aqui na Austrália, na Australasia, né, que fala, toda essa região. Eles me mandaram os equipamentos.
E aí, gente, foi isso tudo que me ajudou. Então, essa coisa Sair de ter essa responsabilidade, essa coisa nova acontecer nesse projeto, foi o que me ajudou Tua carreira, voltar pra tua área. alavancar tudo e sair desse momento que eu tava. E aí eu montei o meu próprio estúdio, eles mandaram os equipamentos, tirei dinheiro de empréstimo aqui que a gente fez, porque eu não tinha um capital pra começar. Sim. E montei um estúdio em Bondi, que é um dos bairros mais famosos aqui de Sydney. Bondi de Janeiro. Bondi de Janeiro. Então você imagina que o aluguel era bem Bondi de Janeiro, né? Difícil, mas consegui. Aí atingi um público tanto australiano como uma comunidade brasileira muito legal que tinha lá. Foi uma experiência incrível. Mas que também teve um fim, porque eu demoli o prédio e eu também tava numa fase pessoal onde eu tava me separando. Então, achei que aquele ciclo ali tinha encerrado. E já tava melhor, possivelmente, quando eu tava Super melhor, terminando já essa tinha questão. perdido todos os meus 100%, quilos, já tava engajada, já, consegui trazer até um tio meu que não tava trabalhando na época pra vir me dar esse suporte, porque, gente, fiz as contas, babysitter pra cuidar do meu filho era mais caro do que se eu pagasse a passagem pro meu tio ficar aqui cuidando do meu filho, entendeu? Então eu falei, vou pagar pra ele e vem Ele pra cá. conhece um país e é alguém da super família que... oportunidade, foi ótimo pra todos nós, uma super experiência. E aí, então, depois disso, eu comecei a ir atender a domicílio, né? Então, já tava mais independente, tava com um carro, peguei o dinheiro que eu tinha recebido lá do bonde, como aqui a gente sabe, tem essa coisa do bonde, como fala no Brasil, é cheque calção, Cheque-calção. assim, né? Aí eu recebi esse dinheiro de volta, falei, então agora eu preciso de um carro. Dinheiro vou dar alto, só... né? Falei, eu vou dar pra pegar. Aqui um carrinho você consegue comprar com $1.000, você consegue um $1.200 carrinho, você compra, né? rápido. Eu vou comprar um carrinho, porque agora eu sou sozinha com o Matheus e com criança, você tem que levar aqui, ali, não sei aonde. Ao mesmo tempo, com a massagem, eu consigo atender a domicílio, vai me facilitar. E aí foi aí que começou a minha jornada, que é onde eu trabalho hoje com massagem e dando aula de pilates, né? Beleza. E só que, imagina, mais de 10 anos trabalhando com massagem, como qualquer outro trabalho repetitivo, Dói. eu comecei a ter dores, né? E dentro de toda essa mudança de peso que eu tive e tudo mais, né? E quando você começa também, você faz errado. Então foi muitos anos trabalhando em clínica aqui também chinesa, que só fazendo tudo errado até eu entrar no curso e tal. Então isso teve um desgaste no meu corpo, onde eu comecei a sentir muita dor no ombro. Falei, ok, fui num amigo fisioterapeuta, porque eu não conseguia me avaliar eu mesma, né? E aí ele falou, Ana, tá realmente machucado aí. Se você não operar, você tem que fortalecer muito bem, porque senão você vai ter que parar de trabalhar com isso. Aí eu, pelo amor de Deus, então. vou fortalecer. Aí que entrou isso Aí aqui. começou. Aí que... Sério, foi por uma necessidade. Por uma necessidade, porque eu Aí era que ela virou rainha. musculação zero, odiava musculação, achava um tédio, achava, né, aquela... Nada? Você não tinha uma necessidade, não ia na academia, essas Não, coisas? eu gostava do Pilates, eu era do Pilates. E esse Pilates do Brasil, se você não chega, bem forte, não conhece, né? ele Não. tem uma coisa que é uma mistura do circo com treino funcional. Acrobacia. Então tinha acrobacia, então eu adorava fazer acrobacia. Isso também machucou meu ombro. Eu levantava muitas meninas, elas adoravam. Eu era sempre a base, né? Porque eu era professora, então eu adorava fazer as coisas com as meninas, elas, né? Fora alongamento bem forte, né? Que o Pilates é um alongamento. Exato, eu adorava o Pilates. Agora, a musculação não era Não. minha praia, nada. Já tinha ido na academia, mas qual a gente faz no Brasil assim, essas coisas de ir 3 meses e larga? Eu conheço muito bem isso, não é? Pra Luana tá no Brasil quanto à academia, é assim. Muito bem. Difícil. Aí eu peguei e falei assim, não, tá, vou fazer. Aí eu comecei a fazer, e aí o parceiro que eu tava na época, né, meu namorado, ele falou assim pra mim, ele gostava muito de musculação, eu aprendi demais com ele, e aí ele falava assim pra mim, Ana, se você não gosta, mas você precisa, e eu sei que você é competitiva, por que, Ah lá. que você não, de repente, compete na categoria mais baixa, que é biquíni, onde as meninas só precisam ser magras, assim, nada, né, muito demais, pra você ter um challenge, um desafio, e você daí manter a sua frequência. Eu, Por que não? boa ideia. Colocou ali uma Você me ajuda? competiçãozinha Eu no falei pra ele, meio. você me ajuda, porque eu não sei ainda muitos exercícios de jeito. Não, vou te ensinar todos os exercícios. Ele ia comigo, a academia me ajudava tudo. E aí que começou a minha jornada. Comecei a primeira competição aqui na Austrália, uma federação que chama ACN, que são só naturais, pessoas que competem só. Sem nenhum uso de hormônio, como fala natural, tá? Eles fazem o teste e tudo, né? E aí eu comecei lá, e aí eu lembro que o meu coach, né, falou assim, Ana, olha só, quando chegou perto da competição, você sabe que você não vai ganhar, né?
Então vai tomar no cu. Nossa, Por que você me obrigada. convidou? Que legal. Nossa, que incentivo. Muito obrigada. Pô, poderia usar outras palavras, mas ok. Mas ele foi bem direto, como né, Tô vendo. muitos homens são. Aí eu falei assim, era lógico. Aí eu falei assim, não, eu sei. Ele falou, agora a gente tem duas opções aqui. Ou você sobe, mesmo sabendo disso, pra você ter uma experiência de brincadeira palco, porque tudo é a prática. Sim. E você tirar esse nervosismo. E já que você chegou até aqui, você vai e tem essa fun, né, essa experience. Ou você... A gente continua na preparação e você próximo. faz pro próximo. Porque eu, como uma boa brasileira que sou, tenho essa parte nossa de baixo mais avantajada. E aonde acumula mais gordura. Cada corpo é de um jeito. A minha gordura é mais nessa parte dos glúteos e da perna. E eu não tinha conseguido secar o jeito que eu precisava. E aí ele falou isso, eu falei, não, quero fazer. Já cheguei Claro, até aqui, eu vou. tô passando fome agora nesse final. Falei, vou fazer. E fiz, e obviamente não ganhei como ele tinha falado. Qual é o nome do professor, do coach? Muito bom. Obrigada, É um cara de Andrew. visão, ele avisou. Já sabia de tudo. Eu te avisei. Você quis ir. Take your own risk, né? Mas tudo bem. Mas, gente, foi ótima, experiência maravilhosa. Chorei horrores depois. Mas já sabia que... Sabia, mas, gente... Como que você controla chora as por quê? emoções, né? Eu lá. E não é só isso, gente. É exaustão no final. Sim. Quando você termina, você, tipo, relaxa. E aí você fala, "Ai, acabou, finalmente." Porque é muito intenso esse processo. E aí, depois do primeiro, é meio que, como falam, quando você começa um esporte que às vezes você engaja, né? Que eu fui picada pelo músculo da... Eu fui piscada mosquito. pela mosca da musculação. Porque... Quando você vê o resultado no teu corpo, você vê que só depende de você Sim. mesmo, entendeu? E se você faz tudo direitinho, acontece. A musculação é um esporte mais justo que eu conheço. Que ele exatamente te dá o que você se dedica, entendeu? E aí depois dessa, aí eu passei um ano off, né? Adquirindo o que a gente fala do off-season, que é quando você tá... construindo a musculatura, então aí você tem que comer muito. Só que não é comer pizza muito, É né? proteína. É comer muito arroz, comida limpa. Comer muito arroz, comer muita batata, comer muito frango, comer muita com peito de proteína. frango, com Isso nada. por um ano, vegetais. normalmente. E aí, assim... Tinha época, gente, que eu tinha que bater tudo no liquidificador, que eu não conseguia comer tudo. Ô, louco. É porque era Líquido. muita comida. E aí você bate tudo e toma como uma sopa, porque desce mais. Você tinha que engordar ou você tinha que... Porque você tem que ir como uma engorda, né? Mas assim, Sim. pra você conseguir construir o músculo. E aí vem gordura também, mas óbvio que quanto menos besteira você come, menos gordura. E aí essa gordura depois vai ser Depois mais você vai perder. fácil de sair. Tem gente que faz o bulking, que a gente fala que é esse off-season, com, né, várias coisas assim, McDonald's, pizza, mas aí é mais difícil de perder depois. Então eu tentava o mais limpo possível. E aí eu decidi ir de novo com ainda o mesmo coach. Mesmo coach. Mesmo Aí Aí chegou lá. Falou, O que ele filho. falou? Aí ele falou, temos chances. Pô, como é Aí, ó, bom, como é bom. já Já é melhor, evoluímos. já é melhor do que... Muitos. Já é melhor. Você sabe que você não vai ganhar, 1000% né? melhor. Que lazarento, Chances cara. já é melhor que não ganhar. E aí ele, mas você tem que trabalhar nas suas poses. Aí eu, tá. Então aí ele recomenda uma outra coach de poses. Outra coach de Que é pose. uma outra história. Porque assim, Ela- não É. adianta você ter a musculatura, gente, se Você você não não sabe sabe mostrar. E é tudo um jogo de ilusionismo, é ângulo, é tudo como você vira a perna, é tudo como você contrai. Todos os detalhes que fazem a diferença, entendeu? E aí, gente, eu fiz essa segunda jornada, só que aí eu decidi que eu ia, né, ter essa ajuda dos Da mulher. esteroides. Ah, Não, dos tá. esteroides. Porque aqui, gente, sou sincera, aqui é como eu falo com os meninos que eu fiz entrevista, não sei se vocês conhecem do Papo Reto, aqui eu falo a verdade mesmo, pessoal. E é onde o pessoal gosta de ouvir, tá? É onde dá mais audiência. Então você coloca no título já desse podcast. Esteroides lá. Porque é Entendeu? permitido. Tabus Se você com- tomou e está falando, não, possivelmente sim. é permitido. É super permitido, mas é que eu digo assim, as pessoas acabam meio que não falando, Ah, escondendo, tem vergonha. Eu fiz sozinha, não fui porra nenhuma. Teve ajuda séria. Exatamente. Só que porque eu sei hoje, com a minha experiência, que isso não tira nada dos meus créditos, entendeu? Sim, porque se porque você não foi não o esteroide avaliasse- que me fez levantar às 5 horas da manhã da cama, entendeu? Não foi o esteroide que fez eu sentir todas as dores de estar todo dia na academia, de sentir fome, de ir no mercado, de De só comer. já organizar todas as minhas marmitas, Até entendeu? porque você estaria concorrendo em outra categoria. Exatamente. E se, cara,
Se é permitido um negócio num país Não, e se você tá não usando compete, dessa é dessa competição. arma, Sim. você tá usando disso pra melhorar e é Exatamente. permitido? E assim, é lógico que eu não tô fazendo apologia a favor. Cada um tem que saber o que funciona pra si, se decide entrar nessa jornada. Mas pra mim, obviamente, eu fiz todo um check-up com um médico pra ver como tava meu corpo. E hoje eu tenho uma experiência que eu falo. Não tem necessidade, se você pelo menos não tem uma constância na academia de no mínimo 5 anos. Caraca. Constante, de indo todo dia. Não faz o menor sentido você tomar antes que isso. Então sim, eu tomei antes da hora, não havia necessidade. E paguei o preço por isso. Porque, principalmente mulher, tem muitos efeitos colaterais. E eu tive todos. Ah, claro, é sempre assim. Não, pelo seu histórico eu tô vendo que você é bem... E mesmo tendo acompanhamento Muita sorte. pelo médico, eu tomei mais do que eu precisava. Mas também eu cheguei pro médico e falei assim, é o seguinte, eu quero ganhar. Não importa o que precisa. Meu então ele coach falou que a gente tem chance, então... Eu quero ganhar. Aí ele falou assim, quer ganhar? Então toma tudo isso aqui, ó. Mas foi demais, entendeu? E então, assim, o meu corpo teve mudanças muito boas. Eu consegui construir uma musculatura pelo tempo que eu tinha, muito bom. Mas, assim, a minha voz engrossou. Até hoje, essa voz sensual que você está ouvindo aqui, não era assim. Sua voz hoje em dia não é diferente. É Muito diferente. Se você entrar no meu Instagram, nos meus highlights e ouvir eu falando, é outra pessoa. Mas meu filho, outro dia, eu mostrei pra ele. Nossa, mamãe, como a sua voz era engraçada. Aí eu, que bom que você tá dizendo que ela não tá engraçada agora. Porque ia ser muito pior, né? E volta? Não. Uma E vez é que isso? mudou, já era. Mas outras coisas voltaram. Algumas coisas não voltam. Eu tive aumento de pelo em todo o meu corpo, inclusive no rosto. Caraca. Que aquilo era horrível. Eu cheguei a ter que passar gilete no meu rosto. Porque assim, quando as pessoas fazem isso, principalmente atletas que já são profissionais, eles têm todo um acompanhamento, patrocínio, de estética, de coisas que dão um auxílio. Que são... Então, como que fala? Manipulados, né? Que fazem no Brasil, que ajuda a combater esses efeitos colaterais. E eu fiz na época do Covid, eu não conseguia trazer nada que o médico mandou eu tomar do Brasil pra cá. Que ele passou os manipulados, mas eu não conseguia ter Mas acesso. você não conseguiu fazer, que é Não complicado, tinha né? Que não aqui. tinha. Tinha algumas coisas separadas, não tinha tudo junto. Não consegui, então eu sofri muito com os efeitos colaterais. De, assim, ter um pouco até de coisa do humor, de depressão assim mesmo, que algumas coisas eram muito fortes. Muita fome, muito nervosismo, assim, sem Ansiedade. paciência. Em nenhum momento você pensou, não, preciso dar uma parada com isso, mas porque o objetivo Porque era era parte muito... do processo, eu não o podia objetivo tirar era do uma- nada, entendeu? Eu tinha que seguir o protocolo. Então eu ficava ali, Foi tentava quanto tempo descontar esse tudo processo? na academia. Eu tentava lá, na academia era o meu momento que eu descontava toda a minha raiva. Todo dia. Na academia, Todo dia. quantas horas por dia? 2. Junto com a musculação e o cardio, dava umas 3 horas por dia. E quanto tempo foi esse processo com Com os esteroides foram mais ou menos uns 4 meses. 4 pelo meses? menos. Caraca, E assim, depois você parou quantos meses pra ter tu voltar, tipo, Ao normal, né? é? Foi mais ou menos uns 2, 3 meses. Então, tipo, foi um processo Sim. tipo de 6 a 7 meses, assim, todo, de Sim, começar mas em e 4 os meses efeitos. ela falou que teve coisa que nunca vai voltar ao normal. Foi. E tem É. gente que acaba utilizando sem acompanhamento médico Exatamente. por muito mais tempo. Muita espinha no meu corpo. Fiquei assim, afetou em tudo, entendeu? Aí afeta a autoestima e tudo mais. Porque nessa coisa do fisiculturismo, tudo conta. A qualidade da sua pele, né? Por isso que tem a coisa da questão da tonalidade que eles põem lá, o bronzeamento, porque dá pra ver mais o músculo. Então, muitas coisas influenciam. Mas enfim, gente, E foi o ganhou? que foi. Ganhei terceiro e segundo. Tá aqui? Tá, esse aqui, Ah, esses lá, dois, lá, lá. ó, esse foi Segura lá na câmera lá. terceiro, terceiro lugar em wellness, tá, na IFBB. E FB, caraca, não deve ser foda. E aqui. já falou FBB. A IFBB second, segundo lugar. Tá? Então, esses foram Os desse primeiros. ano. Os primeiros que eu ganhei. E aí, falei, aí todo mundo, né? Minhas alunas do Pilates, todo mundo, nossa, bem legal. Ah, que legal, então agora ganhou, parou. Mas eu não ganhei o primeiro lugar, né, gente? Tá um unfinished business aí, né? Eu não posso deixar isso Sou assim. competitiva, eu Falei, quero gente, o enquanto primeiro, eu não ganhar quero o ser primeiro, rainha. Mas foi essa esse jornada ano, não foi vai recente. acabar. E aí, esse ano, decidi que eu ia fazer de novo. Ano passado, né? Porque Sim. você tem que decidir antes, né? Mudei de coach.
Ah, culpa era o coach que falava que... Se tivesse mudado o code desde o começo, já tinha ganhado. Talvez, não, mas assim, gente, brincadeiras à parte, mas ele era ótimo, mas é porque é recomendado mesmo que a cada 2 anos, mais ou menos, você mude de de coach. estratégia. Um pra gás mudar a novo. estratégia, E aí eu peguei essa coach que ela era de coach de pose, né? De poses, mas ela também fazia essa parte porque ela já tinha competido, então eu peguei ela. E aí, só que infelizmente no meio do meu processo ela mudou pra Perth. Então a gente meio que continuou, mas foi uma online, coisa assim, mais mas à foi diferente. distância. O método foi diferente. Mas aí, desta vez, eu falei pra ela, né? Ela já sabia do que eu tinha passado com esteroides. A gente falou, vamos fazer esse approach, vamos uma coisa bem mais tranquila. Trabalhamos muito no off-season, pesado. Ela me deu dicas fundamentais, gente, que em 5 anos de musculação eu ainda não tinha aprendido, pra você ver como tem gente que acha que tá fazendo certo e não tá. Sabe? Detalhes como o jeito da minha coluna, o jeito que eu encaixava nas máquinas, nos exercícios, fazia com que eu não conseguisse ativar a minha musculatura Nossa. certa. Esses pequenos ajustes que ela fez o meu músculo evoluir muito mais. Se você vê a foto Quando minha da conhece algum primeira profissional que competição de sabe. agora. Você E vê ela o tanto falou o do- que no começo? Tem chance? Não, certeza, viu o potencial lá em cima Aqui, já. ó, é rainha, aqui é coroa, é coroa. Ela falou, Ana, você tem o corpo pra ganhar. Sério? Ela falou, a gente vai conseguir fazer. E aí, dentro de trabalhando as poses, porque aí ela viu que eu já tinha construído a musculatura. Agora o meu problema era outro, não era eu não ter músculo, o meu problema era as poses. Porque eram umas poses já nessa categoria diferente, era uma coisa mais masculina, vamos dizer assim. E eu tinha uma dificuldade de mostrar minhas costas. E aí você tem que conseguir abrir de um jeito pra você conseguir mostrar. Enfim, É a gente treino. foi treino todo dia. Então não era só Nossa, que treinar na diferente. academia, tinha que treinar Então, o na frente do cardio espelho também, e na tinha que frente do treinar a pose. Era. E você- E como que você faz isso sendo mãe solteira, tendo que trabalhar, cuidar do cachorro, cuidar da casa? Que aqui, né? Aqui Cara, nem a é gente muita fala. vontade, é muita força de vontade e organização, né, cara? Que nem a gente fala, aqui você não pode ficar sem trabalhar, né? Não, não dá. Não As dá. contas são semanais, então, Você ainda com filho, pode né? ganhar um pouco mais, trabalhar mais, ganhar mais, mas o mínimo ali, tem que pagar aluguel, comida, você vai ter que fazer algum dinheiro por semana, no mínimo. Não, e quando você é atleta amador, você não ganha. Porque todo mundo fala, você vai ganhar dinheiro. Não, gente, Não. eu tô gastando dinheiro. Porque até você receber o Pro Card, que você vira atleta profissional, você tem que pagar. Então tudo você tem que pagar. Tem que pagar o biquíni, que é diferente. Você tem que pagar a O coach. maquiagem. O coach. Você tem que pagar a inscrição no dia. Você tem que pagar unhas. Você tem que pagar... Academia. Tudo, né? Tudo durante o processo, todos os suplementos e blá blá blá, academia e coach, como vocês estão falando. E no dia, só no dia, é tipo $1.000. Entendeu? Com tudo tem que que você fazer, tem que tipo, pagar. o bronzeamento, a O coisa. bronzeamento, a unha, o cabelo, a maquiagem, o biquíni. Se for aqui, né? E New South Wales, né? Isso se for você não estado. tiver que viajar, exatamente. E você participou em qual categoria? Essa Aí, então, Voltou ao natural? Ou você poderia voltar um dia utilizando? Eu não poderia voltar ao Já natural. era. Perdi. É. Uma vez que você utiliza. Exatamente. tem gente que volta, mas Existe, eu tipo, sou honesta. após usar esteroides? É a categoria, tipo, usei esteroides, mas não uso mais? Não. Não. É Ou como assim? Tem gente que não usa mais, e volta a competir no natural, mas aí meio que você tá roubando, vamos Sim. dizer assim, porque algumas coisas dos esteroides desenvolveu ficam lá, né? já, entendeu? Mas assim, tem gente que faz, mas eu não quis. E também mesmo porque eu queria eu já tinha aiming assim na minha cabeça, uma outra federação que eu queria participar. E aí, a primeira que eu competia, porque são divisões, né? Eu não sei se vocês sabem, mas assim, conforme mais músculo que você tem, são divisões diferentes. Então, a primeira era biquíni, é chamada biquíni, onde você só tem que ser magra, um corpo de biquíni de praia mesmo, sabe? E aí, depois, tem a próxima que foi criada para, inclusive, as moças sul-americanas, que é onde a gente tem essa parte de baixo maior, que é a categoria wellness. Meio categoria separada para sul-americanas. Pra quem tem mas corpo. que hoje, quem tem corpo. mas que hoje já pegou o mundo. Já tem wellness na Rússia, em todos os lugares, se você pesquisar. Já é uma categoria que tomou parte do fisiculturismo, que é uma categoria bonita aos olhos. Sim. E que abre portas para aquelas pessoas que têm preconceito com o fisiculturismo, porque é uma coisa bem bonita de se ver. E depois dessa wellness, vem pra mim a categoria que chama figure. E aí, dentro da figure, já tem também, quanto mais músculo você tem, figure. E não tem athletic. nenhuma diferença. A figure é porque é mais músculo. É um pouco mais músculo, em- na parte superior. Ok. Porque na wellness, você só quer ser magra aqui, sem nem muita músculo aparecendo e mais definição no glúteo e redondinho, coxa. definido. Agora, na figure, você já tem que ter um pouco mais de músculo.
E aí eu falei, e aí a gente tem que fazer essa análise antes de fazer a inscrição. Como que o meu corpo tá? Pra e aí qual- quem qual? decide é a coach. E eu falava, ela falou assim, aí ela falou assim pra mim, não, coloca ela falava Wellness. uma outra categoria, wellness. Aí eu falava, mas eu vi as meninas lá que foram no meeting dos atletas, na reunião. Eu acho que o meu corpo não tá um wellness, eu falava pra ela. E aí isso é muito tricky, porque ela que tinha que decidir. Só que como ela tava de longe, aí ela olhou, eu falei, lê lá Não via nada. como que o corpo tem que estar. E olha meu corpo de novo, eu falava pra ela, porque você vai ter que decidir, porque você é experiente, não sou eu, O né? cara tava vendo pelo celular, pela uma câmera, não era no... E aí ela olhou direitinho e falou, não, o seu corpo é de athletic figure, pode se inscrever como athletic figure. E aí eu me inscrevi nessa categoria Porque de se escrevesse errado, qual que seria? Você estaria você estaria competindo você errado. tá Competindo. a chance de você perder é maior porque Sim. você não tá dentro dos critérios que aquela divisão não exige. seria desclassificado. Você teria Não, mais eu só não dificuldade. teria chance de Não, ganhar, né? porque o meu glúteo não tá do jeito que eles querem naquela divisão, Entendi. por exemplo, entendeu? E aí eu falei, ok, então essa é a categoria. E aí a gente fez a estratégia alimentar. E assim, o pessoal acha que você passa fome, tá? Não, come eu não pra cacete. passo fome. Não, né? Passa porque aí vontade, depois. né? É Não, diferente, né? porque exato. Porque aí nos últimos 3 meses é onde a gente entra no que chama do cutting. Que aí é a fase onde você tem que shrunk, né? Aí você tem que perder toda a gordura pra ficar só proteína, o músculo. proteína. Não, é tudo. Só que você tem que comer menos daí. Só que mesmo eu comendo menos, eu não passava fome ainda, entendeu? Porque eu sempre sou muito ativo fazendo as coisas uma hora pra outra. Era difícil, às vezes, até de eu comer. O que acontecia é que, às vezes, eu tinha que juntar 2 refeições em uma, porque eu não tinha como ficar comendo separado. Mas isso também influencia da forma como o seu organismo Trabalha, recebe os nutrientes. O ideal é você, nessa época, comer aos Certinho, poucos. 3 horas. Só que às vezes eu dando aula, massagem, Sim. pega Matheus na escola, não sei o quê. Aí eu jantava um prato Rotina. desse tamanho. O pessoal falava, nossa, mas você não tá no cutting? Eu tô, mas é que eu não Você tá comi já tamanho faz de- 3 Tá refeições. tamanho de leiba? Exato. Praticamente é isso. Levantou parede hoje? Uhum. E aí eu comia ok, eu não passava fome. Só que aí no final, já vamos dizer, no último mês, aquela regiãozinha que eu falei pra vocês aqui atrás da perna entre o bumbum, não tinha saído a gordura ainda. E eu falei, ou essa gordura fica aí ou ela vai embora. Qual vai ser? Como vai você sair. vê isso? Porque O quê? olhando eu não consigo identificar como é uma medição, ou pelo olho você já consegue não, saber? É olhando. Olhando Não, você já consegue saber. Você consegue. E aí você sabe que se entrar no palco aquilo vai te afetar. Não só visualmente pros jurados, mas você. Você a sua sabe. autoconfiança de você estar lá, posar e você vai Saber. interferir. E aí a gente entrou numa estratégia de alguns dias sem carboidrato e a gente substituiu o carboidrato por uma coisa que chama MCT oil, que é um tipo de óleo que te ajuda a dar energia, pelo menos. Porque, gente, eu tava me arrastando sem carboidrato, com tudo que eu tinha que fazer no meu dia. Você fica sem energia demais, entendeu? Então, nestas últimas semanas, sim, eu passei um pouco de fome. Queria que outros óleos bons, até mesmo castanha, essas coisas Não assim, podia, não? não. Nem É isso? tudo determinado por ela, assim. Tudo tem que ser medido, é tudo na Gente. balança. 100 gramas disso, Caraca. 200 gramas disso, você tem que seguir. Só que assim, no meio disso, tendo que fazer pro café da manhã do Matheus bacon and eggs, entendeu? Então é vontade Ai. atrás de vontade que você tem que ficar passando, não é facilzinho. Não é uma pessoa solteira que tem só... Porque se você não tem em casa, você abre o armário e não tem, você toma água e vai dormir. Sim, quando eu quero fazer regime, o Thiago trazia chocolate pra casa. Agora eu vou... Sacanagem, né? Pra ver se ela queria mesmo. Né? No final, Forçando. é. Mas, gente, a gente fala disso brincando. É lógico que é muito importante o processo de fisiculturismo, desde que o seu partner, assim, te dê um suporte. Mas no final do dia, o que você tem que entender, que eu É falo que é pras você, pessoas, né? é você. Você decidiu essa jornada, não foi o seu partner, né? Não foi meu filho que decidiu. Eu não podia deixar de ter Nutella pra ele porque eu não tinha autocontrole. Porque você não pode olhar e vai colher e comer. Entendeu? Então, mas é um extra challenge, Sim. convenhamos, né? Eu não consigo me controlar. Não era Isso vai mostrar o quanto você quer ganhar. Exatamente. Viu, Luana? Mas ela não é fisiculturista. Então, eu só queria perder Só uns queria pesos. perder uns quilinhos. Uma ali. dúvida, como foi pro pessoal que te conhece, familiar, quando você falou, pô, eu vou fazer fisiculturismo? O que eles falaram? Não, porque você nunca foi disso, né? Que você Não. foi terapeuta, tipo assim. e daqui a fazer pouco te exercício, mas- vendo ali com o corpo todo Competi- definido, Sim. competido, como que. Ah, Você fala, não, que tá eu tava pancada. louca. Nossa, nada a ver, que viagem. Vai ficar parecendo um homem.
Não, um dia que eu tava aqui saindo do shopping com meus pais, com meu pai tava. E aí passaram esses 2 brasileiros, e aí os meninos estavam assim. Aí falaram, né? Nossa, parece um homem. Aí meu pai ouviu e falou assim: melhor que vocês, seus gordos. Falou assim, o pai. Tipo assim. Porque né? aqui tem muito disso, Isso. né? A gente não sabe se o cara é brasileiro ou Brasileiro, não. né? Aí você Como sai abre a falando boca. português. Você tem que cuidar na rua, gente, que se fala Aham, aqui. Porque... lógico. Não, e eu falei, pai, pelo amor de Deus, E os guri? respeita. Ficaram assustados, mas a gente saiu andando, puxei meu pai e falei, pelo amor de Deus, que vergonha. Deixa os meninos achar o que eles quiserem, não tô nem aí, mas ele se doeu, entendeu? Achei bonitinho. Mas sim, eles acharam, pô, principalmente as pessoas mais velhas, me assistindo, tá muito magra. Falavam, você precisa comer, tá muito feio. Gente, tá tudo bem, eu Deixa, não eu tô tô passando aqui, fome. competição. É. E muita gente também que não acredita em você, acha que é besteira, ou não vai ganhar, impossível. Essas coisas assim, acontecem. E né? ganhou. E ganhei. Qual que foi? Cara, vai tomar no cu quem desacreditou. Ganhei a coroa. Caralho! Já fica com a coroa agora. De rainha, Porra! a medalha e o outro que tá ali, mas que ele é muito grande, não dá pra gente pôr aqui na Não, câmera, marca tá, a gente? casa. Mas depois a gente Vamos tirar foto e junto. põe. Ganhou. Foi esse último que. Foi o último que faz um mês. Um mês eu vi as fotos. Que aí teve dos estados, né? E aí eu fui lá tal, e aí graças a Deus ganhei. E aí eu teve depois de 15 dias o nacional, né? Que era pra competir já representar a Austrália. E aí veio as garotas de Queensland, Vitória e tal. E aí esse foi um pouco mais difícil. Infelizmente nesse aí eu tava muito nervosa. E aí eu tremo normalmente, né, gente? Você Assim, eu foi tenho uma representando tremedeira. o New South Wales. Eu fui representando o New South Wales, E aí lá eu tava muito nervosa até ela me deu uma coisa pra eu tomar que chama Rescue Remedy, que é tipo um calmante desses naturais. Eu ficava lá no fundo, lá, com as gotinhas. Tipo, você tá tomando? O negócio aqui pra ver se me acalma. Lá. Mas, gente, é muito difícil, né? Você controlar as suas emoções, assim. E até eu falei na época no meu Instagram que eu fiquei frustrada por isso. Porque quando é tudo que depende de você, eu faço o meu melhor. Até isso pra mim é muito mais difícil do que ir na academia todo dia, do que na dieta. E controlar os meus sentimentos. E aí você tá ali e o coração ali, aquela tremedeira, e eu ficava na minha cabeça, para de tremer, respira. Caraca, não é foda. E aí você tem que contrair como se nada, contrair como se nada estivesse acontecendo. Que assim, né? E aí aquela tremedeira e meus amigos lá, né? Porque eu levei uma turma, né, gente? Papai, quero gente Onde foi? gritando. Onde Foi foi? aqui num bairro que chama Canterbury. Canterbury. E aí num salão grego que eles têm lá. E aí e o pessoal tudo. E era ótimo, porque eu falava pra eles, gente, fala em português, porque ninguém vai ouvir. E vocês me dão as dicas, entendeu? E a galera lá me ajudando. Meus amigos ficavam, contra a barriga. Mexe e aí, e tal. Sorri, não esquece de sorrir. E Porque aí, não pode. tem que sorrir. Não pode falar. Não pode falar. Assim, não pode dar dica. Às vezes pode, mas eu falava, fala pra mim que se você falar em inglês, vai Eles lembrar vão as saber. outras também, né? As outras sim. meninas também. Então fala em português, só lembra eu aqui, né? E aí um amigo meu, ele ficava, relaxa, mulher. Eu ouvia ele falando, que dava pra ver que eu tava muito nervosa, entendeu? E aí aquilo me frustrou um pouco, assim, de eu não conseguir controlar. E aí eu sabia já que na minha cabeça que não ia rolar. Porque imagina, como que eles vão colocar alguém que pra representar o país deles na Inglaterra? Porque quem ganhou foi pra Inglaterra. Não conseguia aguentar a pressão no próprio país. Quem ganhasse, você poderia ir pra Inglaterra. Que aí era pra ir pra Inglaterra, eles iam pagar o ticket, você ganhava o Pro Card pra competir e concorrer a Miss Universe na Inglaterra. Ai, que chique. Que agora, dia 5 de novembro. Quem ganhou da... A representante de Queensland, que era super boa também. É muito boa. Chegou a ficar segundo ou terceiro? Fiquei em segunda. Fiquei em segunda. Ganhou alguma coisa? Ganhei Não, patrocínio. parabéns. Não, patrocínio, Patrocínio pra próximo ano fazer suplemento. Por um tempo. Ganha dinheiro, alguma coisa? Porque eles usam daí a sua imagem para fazer umas fotos, divulgar o produto, e aí você ganha os produtos, né? Mas assim, enquanto você não recebe esse tal desse Procard, que aí você vira atleta profissional, você não ganha dinheiro. E você tem condições? Você tá no processo de conseguir Só ou se ela não? quiser competir mais um ano, né? Se eu quiser. E aí as meninas, agora você já ganhou o New South Wales primeiro lugar, então acabou, né? Mas não ganhei da Austrália, né? Como que é essa relação sua? Porque você tá trabalhando e né, o pessoal não parece não gostar muito que você vai. Não, é porque as meninas acham que é uma coisa muito sacrificante pra mim, sabe? Que elas verem elas, né, estão acompanhando minha luta.
Elas falam, ai, mas você vai querer fazer de novo, Ana? Aí eu falo, gente, eu tenho que aceitar que isso é um vício que eu tenho. Já aceitei, entendeu? Então, assim, eu não sei aonde a vida vai me levar ano que vem. Sim. Mas isso é a minha vida, é a academia. Eu gosto de estar lá, aquele é o meu momento. Quem diria, né? E no Quem começo diria? eu Se você- odiava. Eu odiava, mas agora ali é meu momento, É é tua minha vida. terapia. E porque eu sei o quanto aquilo é benéfico pro meu corpo. E com quantas mães eu inspiro. E aí foi a partir disso que, não dessa última que foi esse ano, mas da competição anterior, foi onde eu fiz daí um programa para mães brasileiras, a princípio, mães imigrantes. Pra se retomar. Que chama Reconnect With Yourself, que é pra É seu programa. sair, que chama Baiana Lopes, que é onde a gente fazia esse trabalho online de mães que, né, porque eu fui um caso de Engordada, sair né? de Sim, depressão cara, sim. pós-parto a campeã fisiculturista, né? Em então, quanto tempo foi? foi Foi um um processo, né? processo. 9 anos, 9 anos, praticamente. Mas, assim, Mas- é isso que eu tento Mas não é mostrar. impossível mostrar que é um processo que não vai ser de um dia pra Não, noite. gente, exatamente. Que demorou 2 anos pra voltar pro meu peso. As pessoas têm que entender e respeitar e ter paciência consigo mesma. E entender que é um processo de reconexão. E outra coisa é colocar você em primeiro lugar. Porque as mães, me incluindo, a gente tem a mania de falar... Ah, mas meu filho é minha prioridade hoje. Não. Justamente porque seu filho é prioridade, que a prioridade tem que ser você. Porque se você ficar doente, quem vai cuidar do teu filho? Sim. Né? Então eu tento trazer isso para elas através do programa e através da minha rede social. É a mensagem que eu tento passar. E eu sei que isso é o que enche meu coração, de mostrar para outras mães que elas têm que cuidar delas, nem que seja 5 minutos por semana, elas têm que ter um momento delas. Deixa a criança de lado, vai fazer qualquer coisa que você sinta prazer, para você ser também uma melhor mãe. Porque os filhos, gente, segue o exemplo. Meu filho, ele vem, abre a geladeira, ele pega uma alface, começa a comer, põe carne moída dentro da alface e tem uma Nutella. Eu falo, por que você não pegou só a Nutella? Ah, não, eu quero uma alface. Porque ele vê eu fazendo. Sim. Ele quer... vê que é saudável, vê que tu tá bem. Eles fazem através do exemplo. Ele tinha medo de competir no jiu-jitsu. Ele faz desde que tinha 3 anos. E depois que ele vê o que eu perdi, que eu ganhei, eu falei, tá vendo, Mar? Quantas vezes você já viu eu subir no palco e só agora eu fui ganhar? E ele falou, é verdade. Só É um de processo, você, é um processo. Porque só de você subir no palco já é uma vencedora, né? Quem consegue? Quantas pessoas conseguem subir no palco, competir? Se colocar, né? Não, Com certeza, não. E eu tava antes num processo de, né, porque você fica, que droga, decepcionei, mas é um processo também de absorção meu, então eu tive uns momentos que eu precisei de alguns dias de reflexão pra justamente ter essa reconexão comigo mesma e ficar orgulhosa de mim mesma, porque é o que você tá falando, pô, eu sou a segunda melhor da Austrália, Sim, pelo caralho, amor né, de cara? Deus, né? Sim. Então eu tenho que ser orgulhosa de mim mesma, mas eu vejo que vocês acham, mas assim, desde lá da depressão pós-parto que eu tive, todo esse processo, incluindo agora esse processo que eu ganhei, foi um processo de cura pra mim. E que eu precisava passar por tudo É por isso isso. que não dá pra se largar, não vou parar de fazer, mas isso foi o que te fez se reerguer, né? E de recuperar minha autoconfiança, minha autoestima, sabe? E ver que eu sou, que eu posso, que eu consigo, que eu sou capaz e que eu sou boa. Se você coloca E não um objetivo só na tua minha cabeça, vida. você vai conseguir, Sim, né? E não só nos meus objetivos pessoais, mas no meu trabalho, nos meus relacionamentos, né? Em tudo. Você volta a ter uma autoestima e você começa a atrair outras pessoas pra tua vida. Não só amorosa, mas no seu convívio, no seu dia a dia. Então, essa foi a minha trajetória hoje. Conseguimos chegar no Maravilhosa, presente. Caraca, sim. E Nossa, Ana, pro futuro, né? O que te espera? pro Quais os futuro? projetos? Agora, gente, é Brasil, férias, Depois de graças quantos a Deus. anos você Depois não... de 5 anos, Cinco sem ir pro anos. Brasil. Vou Vai lá com o comemorar, filho? vou com meu filho, pra ele também se reconectar aí com a família, né? Tá falando bem inglês, tá competindo. Ele fala português, ele nasceu aqui, mas Fala fala. português e inglês, é ótimo. Ele super forcei o português desde Sim. pequeno, porque eu acho que é super E no importante. jiu-jitsu, que é importantíssimo, no jiu-jitsu, esporte. pra ele aprender a se defender também, dos bullying na escola, que é super, que é- sempre tem, entendeu? Que também E tem na esse Austrália, projeto né? de carreira agora, qual que é E o a projeto? carreira Além desse agora- projeto novo com as mães. Exatamente. Então, a minha ideia agora é ano que vem focar 100% no meu trabalho e retomar esse projeto das mães que eu já tive. E aí agora
agora já me conectei com algumas empresas também de marketing digital no Brasil, né? Porque são algumas empresas que eu já conheço, porque, gente, não tem nesse meio online como você fazer tudo, né? Vocês sabem. Sim. Então, eu vou focar no que eu sou boa, eu preciso de um time para me ajudar com o cronograma, como a gente conversou antes, com todo um planejamento de conteúdo, para eu conseguir justamente organizar o projeto. Porque o projeto do programa online para as mães não é um projeto de emagrecimento, apesar de muitas mães me procurarem por isso. Mas é muito além. Então, o projeto envolve vários profissionais. É um projeto holístico, onde eu tenho nutricionista, terapeuta, psicólogo, médico, pessoas da moda que ajudam elas a voltarem a vestir do jeito que elas gostam. Então, é uma coisa muito complexa e eu quero me dedicar 100% a isso. E eu também tenho algumas outras parcerias, como alguns outros projetos que vão acontecer aqui na Austrália em relação a fitness, a comunidade latina também. Porque, não que eu não quero abrir pro inglês, gente. Eventualmente, como você até comentou sobre o podcast também, eu vou abrir para abranger mais. Mas eu acho fundamental a gente começar... com a nossa própria comunidade. Né? Ajudando. É como aquela coisa que a pessoa quer ajudar a pessoa que tá passando fome na shopping, mas não fala nem um oi olhando no olho de quem serve um café pra você. Então, eu acho que assim, a comunidade brasileira aqui é muito receptiva, né? Então, e você tem mais não sei quantos milhões de pessoas no Brasil pra você estar conectando também, tá tendo como cliente, né? Mães brasileiras pelo mundo todo que estão sozinhas, precisando de um apoio sem a família. Imigrantes em outros países, né, que estão na mesma situação, que só quem é imigrante pra entender, que passou nesse processo todo sozinha. E só quem é mãe, né? Mãe é mãe, né? Mãe é mãe. Mãe é mãe. Uma vez mãe, já era. Mas é um processo que também qualquer pessoa que tá com uma depressão, é um projeto que poderia estar não só para quem é mãe, né? Para alguém que tá passando numa situação que passou anos com depressão, né? Com certeza, muito peso, tanto é que hoje ainda na minha rede social não é 100% meu público mães. São pessoas que gostam desse estilo de vida, que gostam de ver essa minha luta, e pessoas que já mandaram mensagem às vezes: Ana, eu comecei a academia porque eu fiquei feliz de ver o teu amor de você fazer essas coisas todo dia, mostrando pra gente. E me deu essa vontade de voltar pra academia. Amigas no Brasil com problema de saúde que voltaram a se exercitar. Ai, que ótimo. Por causa disso. Seu exemplo. Meus pais, gente, depois de mais de 10 anos tentando, me mandaram fazer o quê? Uns 2 meses, a primeira foto deles na academia, gente. Ai, que legal. Isso pra mim é o meu troféu. Sensacional. É ver a saúde dos meus pais aí de volta. Você influenciar as pessoas a cuidarem da saúde deles. Caraca. Gente, espero poder influenciar vocês também, né? Com certeza. Segunda-feira eu tô começando. Eu comecei ontem. Eu fui na academia, em 2 academias diferentes, fazer trials essa semana, porque eu quero achar um lugar que eu me sinta bem. Sim. Porque não adianta você ir forçando. Toda a diferença. Porque eu vejo assim, não adianta eu começar pra ver como se eu não me conecto com o pessoal ou com a academia, o jeito que é o método, eu logo desisto. Então, pra isso que existem os trials na academia, né? Exatamente. Pra você ver qual que fecha. E você tem que fazer o que funciona pra você, entendeu? Porque não existe essa receita de bolo, não existe usar a dieta que você viu a blogueira fazendo, você entendeu? Você tem que ir num profissional, ele vai fazer pra você. E aí, às vezes as pessoas perguntam: mas como você encaixa isso na sua rotina? Eu falo: gente, eu posso dividir, mas a minha rotina é a minha rotina. Eu tenho essa possibilidade da flexibilidade no meu trabalho, de eu consigo ir na academia 10 horas da manhã. Se você trabalha no office, você tem que encaixar na tua rotina, entendeu? Então, é relativo, mas contanto que você consiga. Não, tem uma pessoa que eu sigo, que provavelmente você já deve ter ouvido falar. Ele é super famoso, né? Que é o Joel J. Já. Que eu amo ele. E pra mim, essa ordem que ele coloca de saúde, família e trabalho é a ordem certa, gente. Porque se você não tem saúde, como que você vai cuidar daqueles que você ama? E se você não tem o suporte da tua família, você não vai ser bem sucedido no seu trabalho. Então, pra mim, eu tenho esse mesmo princípio. Eu acho que a gente tem que tentar propagar. Hoje que a gente tem essa oportunidade, né, de atingir tantas pessoas pelo mundo, colocando um pouquinho dessa ideia e de amor, onde já tem tanta guerra, né? Caraca, nossa. Pô, fechou bonito. Fecha depois aspas, dessa, fechou. Ana Lopes. Não, é isso, obrigado. Não, obrigada, Ana. Eu não consigo nem falar mais nada depois disso. Acabou aqui. Obrigada. Acabou, não consigo falar. Encerrou. Muito obrigada por abrir sua casa pra gente, contar sua história maravilhosa. Parabéns por todos os troféus. Por favor. A gente vai fazer uma fotinho, você com essa... Pesado, hein? Pesado. É porque elas são fortes, né? Caraca, eu não consigo. É medalha pra gente forte. Thiago On Demand,
is on. Keep watching. Thank you very much. I really appreciate it. Ó, que inglês tudo que tá. Só sei falar isso em inglês, ok? Valeu, pessoal. A gente volta em breve. Obrigada. Mike's in Action. Obrigado, Ana Lopes. Obrigado, Luana Costetza. A gente se vê em breve, ok? A gente se vê em breve. Não, a gente vê, não. A gente mora junto, ok? Valeu, obrigado. Valeu. Nossa, foi muito legal. Muito bom, obrigado, Nossa, legal. viu? Parabéns pra você. Obrigada, Legal. obrigado. Vamos fazer uma